Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui em mais uma live e hoje nós temos aqui o tema Venda Melhor e Fature Mais. Então a gente vai ter aqui um convidado baita especial, que é o Felipe Guedes. Então daqui a pouquinho ele está entrando aqui. Vou mandar já o convite aqui para ele, para que ele possa participar aqui conosco. A gente trazer um conteúdo muito rico. Para quem não sabe, o Felipe tem uma bagagem incrível. Sim. Agora estou te vendo! Eu só não te vejo. Não! Não, mas eu me vejo. Ai, meu Deus do céu! Esse negócio dessas lives às vezes dá isso, né? Dá para seguir assim, Fê? Tranquilo? Por mim dá. Por mim, tranquilo. Então, bora tocar aqui, né? Eu comecei aqui a trazer aqui pro pessoal, né, Fê? E acho que melhor do que eu apresentar você, é você aí se apresentar, né? Trazer aí pra gente a experiência que você tem muito rica, voltada aí para a parte de vendas, para a parte comportamental. Então, o Felipe tem uma bagagem incrível, inclusive né, na mentoria hoje que eu faço. Ele faz parte aí de um dos módulos, né, da mentoria, e por isso que eu trouxe aqui com muito carinho, porque ele faz um trabalho realmente de viradas de chave incrível, que o processo de vendas, né, Fê, hoje a gente imagina só o vendedor tradicional, o que hoje vai muito além disso, né? Hoje todo mundo no final vende, mas vou deixar para você falar essa parte aí pra gente, né? Primeiro, vamos se apresentar e fala um pouquinho de você, Fê, para a gente entrar aí no conteúdo? Claro, obrigado pela oportunidade. Eu não sei se o pessoal está vendo nós dois, mas pode colocar aqui no chat só para a gente ter essa noção. É verdade. Pessoal, se puder confirmar que estão conseguindo aqui visualizar, bem importante, por favor, para ajudar a gente aqui a confirmar se está tudo ok. Isso aí. Qualquer coisa eu saio e volto, tá? Mas vamos lá. Obrigado, Clau, pelo convite aqui, pela oportunidade também de fazer um módulo lá na tua mentoria, né? É um grande prazer a gente trabalhar junto, né? Estar juntos aí nessa caminhada, nessa jornada do aprendizado contínuo, né? Que não para mais, né? Meu nome é Felipe Guedes, eu sou formado em arquitetura, né? Por onde trabalhei há algum tempo, montei empresas, sempre empreendi. E ao longo dos caminhos aí, que a vida vai abrindo algumas portas, eu conheci uma metodologia, que é o Mastermind, que é a única escola de executivos e negócios que é credenciada, né, pela Fundação Napoleão Hill. É a única escola autorizada a ministrar os treinamentos da Fundação Napoleão Hill, que tem sede lá nos Estados Unidos, aqui na língua portuguesa. E eu tenho uma das franquias hoje, que vai de São Vicente a Peruíbe. A gente ministra treinamentos de forma presencial, e esses treinamentos têm foco em liderança, em vendas, em oratória, em gestão, tem uma série de produtos aí, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre essa arte da venda, né, que às vezes as pessoas acreditam que não sabem vender ou não nasceram para vender, mas isso é um paradigma, uma crença, porque todos nós vendemos sempre, desde que nascemos. É só uma questão de mudança de mentalidade e também de entender que venda é método, né? Metodologia. E aí, claro, quando a gente entende esse método, aplica, aprimora, a gente acaba fazendo mais negócios, encontrando novas saídas, gerando oportunidades, descobrindo negócios que antes eu não sabia para o meu negócio, que agregam, e aí a gente fatura mais e trabalha melhor o financeiro, é isso. Perfeito, Fê. Bom, primeiro eu que tenho que agradecer, né? Porque você sabe que eu sou sua fã, um privilégio enorme. O Fê, eu falo que quando ele começa a falar, para e escuta, porque é preciso, é preciso. E tem uma profundidade incrível, né, Fê? E o bacana, Fê, é que você consegue trazer um conteúdo, né, voltado para vendas, que tem todo um embasamento, né, que tem aí a Escola Napoleão Hill, que hoje tem muita associação também, quem gosta da parte financeira sabe que tem livros aí
fundamentos, bases, que são muito aprofundadas, de fato, voltada para a prosperidade, para a riqueza, para a geração de rendas. E fala para a gente o que tem, como que você enxerga, né, diretamente essa ligação, né, do financeiro com vendas. E, querendo ou não, um pouquinho, explora para a gente um pouquinho do que você falou, dessa questão do paradigma. Fala para mim um pouquinho mais sobre isso. Tá. A gente está aqui num bate-papo sobre prosperidade e o foco que é o financeiro, né? Você não conheço uma pessoa mais gabaritada para falar sobre finanças do que você. Essas letras todas que são investimentos, né? Como fazer para melhorar o nosso financeiro, como não confundir faturamento com lucro, lidar com tudo isso, saber lidar com o dinheiro, né? Que é a quarta lei do triunfo de Napoleão Hill, é algo super novo para o brasileiro, né? Aqui no Brasil nós não temos essa cultura de gastar aquilo que tem, como é que eu posso usar a palavra? Que faz sentido diante daquilo que a gente ganha, que a gente fatura, né? O uso a gente vive consciente, na verdade, né, ali dos recursos. Consciente. Exatamente. Porque acho que muitas pessoas acabam agindo muito ali no inconsciente, né, em muitos atos, que eu acredito que até no processo de vendas tem muita ligação, né? Ao invés de fazer processos conscientes, são processos que acabam sendo inconscientes. É isso aí, usar a consciência na hora de usar bem o nosso financeiro, né, os nossos recursos. Né? A gente está gatinhando, né, aprendendo isso, e você é uma das pessoas que coloca a gente no caminho certo. E aí, quando a gente fala sobre como trabalhar melhor as nossas finanças, depois que eu entendi todo esse mecanismo, né, que eu descobri, que eu estou trabalhando, uma maneira da gente, uma ferramenta da gente poder potencializar isso, né, economizar, investir bem, é faturando mais, ganhando mais. E existem inúmeras maneiras hoje em dia da gente agregar valor aos nossos negócios, usando a internet, por exemplo, né, e criando produtos que antes eu não via, utilizando espaços, mercados que estão dentro do nosso negócio e é dinheiro que a gente está deixando passar, que está na mesa, né, e a gente deixa de enxergar. Porque a gente está muito focado no dia a dia, muito focado na resolução de problemas, naquelas preocupações diárias, e a gente acaba não encontrando uma maneira diferente de olhar para as coisas. Né? E isso envolve quebra de paradigmas. Depois tem uma outra quebra de paradigmas, que é vender, né? Que é todos nós vendemos. Todos nós somos vendedores, nós nascemos vendedores, nós vendemos ideias, nós vendemos uma maneira de pensar. Quando bebê, a gente vende que a gente está com fome, né? Chorando, a gente vende que a gente precisa tomar um banho, se trocar, né? A gente está vendendo ideia para nossa mãe, né? Então, a gente nasce com isso. Tem pessoas que falam assim, eu não nasci para vender, né? É claro que existem vendedores natos, né? Aquelas pessoas que já têm um tino para venda desde pequeno, mas não existe um talento, exato, mas não existe profissional de vendas nato, né? Até o vendedor nato, o próprio talento ele é lapidado, né? O próprio talento ele é desenvolvido. Exato. Até o vendedor nato ele precisa estudar, ele precisa se aprimorar, senão ele vai ser ultrapassado pelas inovações, né? Por métodos novos, pelo mercado, pela concorrência, pela tecnologia. Então, um profissional de vendas é aquele que estuda, que entende que venda existe uma metodologia, tem um passo a passo, né? E aí, o primeiro passo que eu entendo é o entendimento como um vendedor, se entender como um vendedor. Porque eu disse aqui, me formei em arquitetura, né, saí da universidade doido para fazer projetos, mas eu não sabia vender. Eu não sabia buscar um cliente, não sabia negociar, não sabia conversar, né, ou seja, atitude, habilidade faltava, porque a universidade não entrega isso. E ao longo do processo aí, minha transformação de carreira, quando eu me descobri vendedor, quando eu entendi
que eu precisava vender, que eu tinha um método para isso acontecer, as coisas passaram a acontecer com uma velocidade maior, né? E aí o primeiro lance é esse, se entender como vendedor, né? A gente, desde pequeno, hoje um pouco menos, né? A profissão ela está menos marginalizada, né? Mas antigamente se falava vendedor, eu não quero ver, né? Tocou na porta, amanhã, se for vendedor, não, diz que eu não tô. O vendedor né? quer sair correndo, né? Quer fugir. A palavra vendedor já assustava, botava para correr. Exatamente, exatamente. Mas é o profissional que faz a economia circular, faz o dinheiro atravessar a rua, né? Sem ele, a economia não gira. Até colocar um ponto aqui, quando a gente fala o profissional que faz a economia girar, né? A gente tem muito aquele paradigma de que o vendedor é o cara chato, é o cara persistente, aliás, persistente não, porque isso é substitutivo, mas é o cara insistente, né? Só que um ponto que você falou que é muito curioso você se formou em arquitetura e quando você saiu da faculdade, você percebeu que no final as faculdades elas não ensinam sobre vendas e mesmo sendo um arquiteto, você precisava naquele momento, era extremamente importante mesmo como arquiteto, ter a habilidade de vendas. E aí a gente vê muitas profissões hoje que tem, às vezes, conselhos como engenheiros, médicos, advogados, arquitetos, que, às vezes, têm um paradigma achando que não precisam vender. Só que, no fim, para que eles vendam o seu serviço, ele também é importante desenvolver, além da administração dos recursos, gerenciamento dos recursos, o gerenciamento com relação ao processo de vendas, correto? Compartilha com a gente até essa experiência que você vivenciou. Uhum. A gente foge de vendedor porque, na verdade, a gente não quer que as pessoas vendam para nós, né? É só fazer um exercício aqui, mental. Quando você vai no shopping, né, você olha para a vitrine, gostou de algo que está ali, você está olhando a vitrine. Aí você resolve entrar na loja para ver mais de perto aquele produto. Logo chega um vendedor perguntando se você quer ajuda. E aí a tendência é a gente responder, não, eu estou só olhando, né? Porque eu não quero que ninguém venda para mim, não quero que ninguém me incomode, né? Eu quero comprar, eu não quero que ninguém venda. Então esse é um grande desafio que faz com que o vendedor, fez com que o vendedor ao longo dos tempos seja olhado como algo ruim, né? Como uma pessoa que incomoda. E não é assim, não precisa ser assim, né? A gente não precisa, claro, a gente sempre fica naquele fino fio entre insistir em invadir, né? Mas com técnicas, com ferramentas, a gente precisa entender que vendas é relacionamento, né? E aí, quanto melhor, com mais suavidade eu fizer esse relacionamento, fica mais fácil o processo inteiro, usar as ferramentas adequadas, né? Usar uma metodologia. E aí você vai ser sempre lembrado, não vai fazer esforço para vender. Então, vendas é relacionamento. O vendedor, ele fica sempre... E aí, eu digo vendedor, você pode levar aí para a tua profissão, se você é advogado, se você é engenheiro, arquiteto, dentista, o que você for, ou um consultor de alguma coisa, né? Ou tem uma escola, o que você tiver, você tem que exercer essa atividade de vendedor, essa tarefa de vendas. Então, quando eu disser vendedor, assim, entenda bem, a tarefa do empreendedor de vender, né? Então, um vendedor, né, ou um empreendedor, um profissional, ele sempre está com dois vilões, que é o medo do não e a pressa pelo sim, né? A ansiedade do sim, né? Então, isso faz com que o processo seja muito doloroso, né? A gente olhe para a venda como uma questão assim, estou passando a perna em alguém, ou então preciso com celeridade aqui definir o assunto, né? E aí às vezes a gente coloca a carroça na frente dos bois, atropela os momentos. Os processos, né? Exatamente. Então, como é que vence, né, essas duas coisas? O medo do sim
ou melhor, o medo do não e a ansiedade pelo sim, né? O medo do não, a gente vence com resistência emocional, né? Entendendo, trabalhando algumas questões internas para buscar, para ir para cima, entusiasmo, continuar, né, o trabalho. E a ansiedade do sim, né, a gente vence tendo agenda, né, tendo visitas, porque qual é o melhor produto para ser vendido? Qual é o melhor serviço para ser vendido? Aquele que é mais oferecido, né? Então, se eu ofereço mais, se eu ligo mais, se eu me conecto mais, se eu me relaciono mais, se eu tenho uma agenda lotada de visitas, de falar com pessoas, eu não fico voltando naquele que eu já visitei, perguntando, e aí, vamos fechar? Ansioso pelo sim. Eu tenho um volume, né? Então vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. E se eu fiz um bom atendimento lá atrás, naturalmente aquele vai vir aqui em algum momento querer comprar o nosso produto. Então, volume, prospecção, fazer a roda girar, a agenda, vence a ansiedade do sim. Eu acho que um ponto que você falou que é bem bacana, né, Fê, que assim, o vender hoje, ele é se relacionar, e aí em qualquer aspecto, às vezes a gente tem aquele paradigma de que o vendedor é alguém que trabalha diretamente com o processo de vendas. Mas, na verdade, mesmo que indiretamente hoje, as pessoas vendem a si mesmo, né? Vendem a sua imagem como profissional, vendem um serviço específico, seja prestador ou um serviço final. E mais do que isso, a venda, ela é o relacionamento. E aí a importância de criar habilidades e de estar com pessoas, né? Porque o ponto que você falou das vendas, de falar com mais pessoas, para quem não conhece, é o famoso funil de vendas, né? Quanto mais pessoas eu falo, maior a probabilidade de negócios apresentados, que daquilo eu vou ter propostas apresentadas e que daquilo eu vou ter negócios fechados, que são os percentuais de conversão. E aí você pegar o primeiro processo, que é a quantidade de pessoas que eu falei, você sabe que para ter uma determinada conversão, eu preciso falar com X. Eu acredito que o processo de vendas é fundamental as pessoas conhecerem também essas métricas, né? Independente de que área que elas atuam. Então, entender, olha, do processo que eu comecei a falar com alguém, né? Me relacionar. Quantos negócios eu fechei? Entendendo este percentual de conversão, se você não respeitar o número matriz, o número origem, o número principal, esse número, na verdade, lá na frente tende a cair, que é o exemplo, né? Se eu sei que eu preciso falar com tantos para fechar X, se eu falar com menos pessoas, eu vou fechar menos. Só que se eu já conheço os meus números, opa! Então significa que se eu falar o dobro, o triplo, eu já sei qual que é a ponta que eu tenho que olhar, né? Qual que é o foco que eu tenho que dar na quantidade de pessoas que eu tenho que me relacionar. Que é um ponto que você falou do funil de vendas, é exatamente esse, né? Que tem pessoas que acabam não tendo uma base com relação a esse processo. E, na grande maioria das vezes, não exige ali uma habilidade de vendas, mas o conhecimento sobre o processo de vendas, né? Sim, exatamente. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? Pode ser gerenciado, e tudo que pode ser gerenciado pode ser melhorado. Se eu não consigo medir aquilo que eu faço, se eu não tenho parâmetros, fica difícil de gerenciar, né, e melhorar as coisas. Então, acreditem, tudo, absolutamente tudo pode ser medido, até o que a gente não vê, até as coisas que não são visíveis para nós, dentro de uma empresa, dentro do nosso dia a dia, pode ser medido. Vou pedir para o pessoal que está aqui no chat, aqui na live conosco, escrever no comentário aí no chat, eu não sei porque não está aparecendo para mim, deve estar aparecendo para ti, né? Escrever, se você sabe, aí, se você tem essas medições, com quantas pessoas você fala, com quantas pessoas você orça, você se conecta, né, a trabalho, tá? Quantas você fecha? Você tem uma porcentagem? Eu visitei, eu liguei, eu falei, eu orcei para 10 pessoas e fechei 5 desses 10 em um mês.
Então a minha taxa de conversão é 50%. Você tem isso? Coloca aí se tem ou não. Tá? Porque é importante ter. Né? Se a gente consegue monitorar isso, taxa de conversão, se eu consigo monitorar, ó, liguei para tantos, marquei tantas visitas, orcei tantos e fechei tantos. Eu consigo avaliar se na caminhada tem algum desafio, se mudou os meus números, ou o que eu posso fazer para melhorar a minha taxa de conversão. Né? Às vezes é um público-alvo que está inadequado, às vezes eu estou usando ferramentas que já estão ultrapassadas, eu preciso usar uma rede social diferente, tem uma série de coisas que dá para se fazer. Mas essa é uma das habilidades do vendedor, é uma das 5 direções do êxito nas vendas. No nosso treinamento Mastermind Vendas de Alto Valor Agregado, que é um treinamento presencial, a gente trabalha 5 direções do êxito, que não são fases da venda. A gente tem 8 fases da venda, mas nessas 8 fases tem 5 direções que eu preciso trabalhar. A primeira é resistência emocional. Eu disse aqui, para vencer o medo do não, né? Preciso me resistir, preciso saber tomar pancada, né? Assimilar as pancadas. Né? Então, resistência emocional é uma. Competência em vendas é outra. Eu preciso saber que existe um método para vender, eu preciso saber muito bem do meu produto, conhecer tudo que tem no mercado. Um terceiro item é habilidade organizacional, que é isso que a gente está falando aqui, né? Um vendedor ele precisa se organizar. Métricas, né? De conhecer os seus números. Precisa ter agenda bem definida, precisa saber quantas... com novos clientes, porque às vezes a gente está lá na ilusão de um negócio que vai fechar, mas é aquele negócio que nunca sai, e aí você fica preso naquele negócio, e aí ao não alimentar um novo cliente, você, na verdade, para no processo. E aí as vendas não acontecem, né? Exato. E hoje uma das coisas que as pessoas mais reclamam é falta de tempo. Né? Então, se eu não consigo olhar para isso e ter concentração e foco na coisa certa, né? Perder tempo com algo que está parado ali, aí é que vai ficar mais difícil. Né? Então, um quarto item é inteligência interpessoal, é relacionamento. Né? Isso, estar com pessoas, se conectar com pessoas, né? Fazer as coisas acontecerem. E uma quinta direção é a habilidade na comunicação. Né? Você precisa ter clareza de comunicação, né, com as pessoas. Passar a mensagem correta. Né? Perfeito. O Fê, quando você falou uma coisa que eu acho que vou pegar um gancho do que você falou, de quarto item, né, que é estar com pessoas, se conectar com pessoas, né, e ao mesmo tempo link ali com o último processo, que foi se relacionar, não é isso? Resistência emocional, competência em vendas, habilidade organizacional, interpessoal e comunicação. Comunicação, né? E aí me fez lembrar, quando fala de comunicação e de se conectar, né? Tem muitas pessoas que têm aquele paradigma de que assim, mas eu sou tímido, e aí eu não consigo vender por conta da timidez, né? O que você traria aí para complementar vamos dizer que essa objeção, né? Porque a gente escuta muito disso, mas a gente eu trabalhei também com 18 anos em instituições financeiras, e aí eu vi muitas pessoas que se diziam tímidas, mas vendiam muito bem. Então, elas criaram, primeiro, uma mentalidade associada a uma habilidade que elas não tinham para desenvolver este talento. E acho que isso que é bacana compartilhar aqui para a galera, que às vezes também tem esse paradigma, né? Essa crença de, eu não vendo por conta disso. Ok. Então, se eu sei o motivo, eu já sei o que eu tenho que lapidar e desenvolver, né? Mas eu não tenho como tirar uma característica de uma personalidade. Eu posso desenvolver a habilidade. Fala pra gente aí sobre isso. Qual é a melhor maneira de desenvolver uma habilidade? Mudando o comportamento. Exato, treinando. Né? Um jogador de futebol, ele desenvolve a habilidade quando ele treina.
né? O John Então, colocou aqui, o Jonathan colocou uma coisa que é fundamental, e assim, é exatamente esse livro que diz isso, né? Tem que é, ser mais esperto que o diabo, é exatamente isso. Então tem exato. como ver, ele é da Fundação Napoleão Hill, hoje quando a gente fala do livro, né, tem um livro mais esperto que o diabo, e ele fala exatamente, né, sobre essa questão do mental, do desenvolver a mente, a habilidade de transpor, na verdade, crenças que às vezes estão ali o inconsciente coletivo dizendo, né? Opa, Exato. não, é isso aqui, né? Então, assim, você já deve ter escutado muito, né? Mas eu sou tímido, não tenho por conta disso. Isso aparece muito porque isso é algo que atormenta a maior parte da humanidade. Então, Napoleão Hill, neste livro aí, Mais Esperto que o Diabo e outras literaturas, ele cita 6 medos do ser humano, né? E um deles é um que paralisa o ser humano, que é o medo da crítica, o medo do que os outros vão pensar. Cada um desses medos produz sintomas no nosso dia a dia. Por exemplo, o medo da pobreza, que é um que você trabalha muito bem na tua mentoria, Cláudio. O medo da pobreza, ele produz escassez, né? O O medo da problema da falta, Oi? o medo da falta, que é a É, mesma coisa. é. O problema da pobreza não é a falta de dinheiro. O problema da pobreza é a falta de esperança. É não conseguir olhar para o próximo dia e perceber que tem algo melhor ali. Então ele produz escassez. O medo da doença, por exemplo, que é um dos 6, ele produz sintomas da doença. Durante a pandemia da Covid-19, nós vimos muito isso. As pessoas com sintomas da doença iam fazer teste e não tinham Covid, né? Então produzia sintomas, só o medo. Né? É um sentimento que vira uma emoção, canaliza. E o medo da crítica, que é aquilo, né? O julgamento, que os outros vão pensar, como as pessoas estão vivendo, ele paralisa o ser humano, ele faz com que a gente não esteja na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, né? Que um corpo tende a permanecer parado até que receba um impulso, claro, sem atrito, continua em movimento. Né? Então a gente não, com medo da crítica, a gente não consegue mais receber esse impulso, que ele é interno. Né? Eu fico paralisado. E aí as pessoas dizem, eu sou tímido, eu sou uma pessoa tímida, porque é minha mãe, porque quando eu era criança, porque aconteceu tal coisa comigo, e eu fui passado a perna em tal momento, e isso me fez... E aí tudo é desculpa. Né? Quando não tem resultado, o resto é desculpa. E aí a timidez, ela faz com que as pessoas coloquem de 30% a 40% a menos de dinheiro no bolso. E, olha só, 3/4 da população mundial, ou seja, 75% das pessoas são tímidas, sofrem de timidez. Uhum. E a timidez, ela tem as suas raízes no complexo de inferioridade. Eu sou menor que os outros. Eu entro num ambiente, está todo mundo de terno e gravata, e eu não estou. E aí eu olho para as pessoas e me sinto menor, complexo de inferioridade. Né? Isso faz a gente sofrer com timidez. Só que a boa notícia é que a timidez não é um traço de personalidade. Ela é um comportamento que pode ser sobreposto por outros comportamentos. Né? A gente chama isso, dentro da sala do treinamento, de plasticidade neural. O nosso cérebro ele faz conexões neurais o tempo inteiro. E algumas conexões são muito profundas. É o que faz a chamada zona de conforto. Eu hoje entro numa... Estou aqui sentado nessa cadeira, por que eu não estou sentado na cadeira do lado aqui, nessa mesa? Não sei, eu sentei aqui. Amanhã, ou daqui uma semana, eu vou fazer uma nova live contigo, Cláudio. Muito provavelmente eu vou sentar nessa cadeira e não na do lado. Por quê? Porque na hora que eu for começar a live, o meu cérebro, rapidamente, em fração de segundos, vai mapear esse ambiente e vai encontrar uma conexão neural com essa cadeira. Porque eu fiquei uma hora aqui na semana Geralmente anterior. de menos ameaça, né? Porque a mudança, às vezes, para o cérebro, ele soa como uma ameaça. E quando você faz um processo diferente, você está criando um novo caminho neural. Então, a pessoa que tem ali um comportamento, né? Como você falou, de timidez, ela é introvertida. Até o pessoal coloca aqui nos comentários, e pessoal,
Às vezes eu tô falando aqui porque o Fê, ele não tá me vendo, na verdade, ele tá às cegas. E ele não tá vendo os comentários. Então eu tô tendo que pegar alguns pontos para ajudá-lo. Mas colocaram aqui na administração, né, Fê? E aí colocaram aqui o chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. E de fato é isso, né? Muitas pessoas. Tá Oi? aparecendo para mim agora. Foi Isabelle Matos. Legal. Ah, então, perfeito, perfeito. Exato. A Isabelle colocou aqui conhecimento, habilidade e atitude. E aí também aqui ele colocou pessoas introvertidas também podem vender. Eu sou introvertido, perfeito, se lidar com isso. E aí você vê como a questão da introversão, o problema não é ser introvertido ou extrovertido, porque aí sim a gente está falando de padrões de personalidade, né, pela neurociência. Mas quando a gente fala do comportamento que isso gera, né, a atitude final, né, como você falou, a timidez ela me trava, ela me inferioriza. E aí quando eu trago isso para o meu consciente, opa, entendi agora isso. Então, entendendo isso, e aí sentindo, isso me faz bem ou me faz mal? Isso me auxilia ou me prejudica? Ah, não me auxilia, não me faz bem, me faz mal. Então, como que eu posso desenvolver essa habilidade, né? Então, acho que esse é o ponto de reflexão. Opa, eu tenho determinada atitude, mas isso me agrega, né, constrói, me ajuda a vender mais, me ajuda a mostrar mais para as pessoas, porque me mostrando mais para as pessoas, né, tendo a quebra do paradigma do se mostrar, né, do se apresentar, do se expor. Tem pessoas que, eu não quero me expor. Ok, né, mas não se expondo, você tem os resultados que você deseja. Acho que esse é o ponto-chave, na verdade, né, Fê? É que o que acontece é que falta ferramenta, né? Então, para algumas pessoas, esse paradigma da timidez, ele é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que é muito doloroso fazer esse movimento de buscar, né, de sair da zona de conforto. E aí o casulo fica cada vez mais fechado, né? Ela é uma concha, né? Então, fazer esse movimento não adianta só ter a consciência. É preciso treinar, é preciso ter ferramentas para poder começar aos poucos e ir ampliando a confortabilidade, né, a ponto de depois eu ir buscar as pessoas. Isso é um processo, né? Mas o fato é que existe uma maneira, existe caminho. E aí, quando eu pego esse processo, começo a treinar e eu começo a perceber, né, que dá para fazer diferente, começa a sobrepor um comportamento, né, daquela timidez, daquele comportamento antigo, né? E aí a repetição faz com que a gente alcance a excelência, né? Então, tudo tem jeito, tudo tem maneira, não é do dia para a noite, né? Existem processos para isso. O fato é que dá para fazer. E um ponto também que você colocou, até complementando, é que assim, hoje as pessoas, né, na questão da inteligência emocional, por exemplo, a gente fala que existem dois modos, né, do aprendizado, né, não do aprendizado, né, quando tem ali uma marca de uma crença, de um paradigma, na grande maioria, ou eles foram criados por repetição ou por um forte impacto, né, e aí aquilo gerou uma determinada emoção. E aí, quando você fala de sobrepor uma nova atitude, é justamente pela repetição, mesmo que haja, né, uma situação lá atrás, eu acho que Claudiane, sempre falo aqui com o pessoal, e é o que eu acredito, é o que eu ensino, é o que eu mostro de a importância do olhar para frente, mais do que o que aconteceu, é ressignificar aquilo que aconteceu, trazer para a consciência, ok, que é importante, mas entendendo isso, o que eu decido fazer com isso daqui para frente? Esse é que é o mais importante, né? E olhando para frente, para aquilo que eu desejo, né, que eu quero, qual o caminho que eu posso traçar para percorrer para essa conquista? Então, quando a gente fala do conhecimento, é tudo que a gente está falando, trazendo aqui para a consciência. Aí, dentro disso, é entender, ok, quais as ferramentas que eu posso aplicar, porque aqui a gente está numa live, talvez a gente não consiga, né, entrar aqui
em todo aprofundamento com relação à parte de ferramentas, mais da consciência mesmo, né, das viradas de chave e da importância que isso traz, mas mais do que isso, são as atitudes, né, porque são elas, né, somadas a todo o contexto, que vão sobrepor qualquer situação que tenha ocorrido, que tenha gerado talvez, né, essa, não vamos dizer que motivação, mas ao contrário, né, quando a gente fala que há um paradigma que te trava, no fim é a falta de motivação, né? Então, a sobrepor isso vai voltar a gerar a motivação no processo. Certo, Fê? Certo, certo. É, claro, existem uma série de ferramentas e, como eu disse aqui, é um processo, não vai dar para a gente ficar esmiuçando cada uma, eu posso falar de algumas aqui, mas o importante é entender que o movimento, né, a experimentação faz com que a gente repense as coisas. Nós, no Mastermind, acreditamos numa metodologia chamada Experiential Learning, que é o seguinte, você falou da inteligência emocional, né? Lá em 1906, um cara chamado Binet cunhou uma teoria do QI, né, que é o quociente de inteligência. Começamos a perceber que dava para medir o quanto de inteligência cada um tinha. E, a partir disso, se começou uma busca por medir quem é mais inteligente, né? Quem é a pessoa mais inteligente do mundo e tal. E aí também começaram a entender que daria para aumentar esse quociente de inteligência. E então as instituições de ensino passaram a promover que os alunos precisavam estudar para desenvolver esse QI, ou seja, sentar na frente da sala de aula, você vai ficar mais inteligente, né? E as crenças começaram a partir disso. E ao longo dos tempos se provou o contrário, porque as pessoas mais inteligentes saíam das universidades e no mercado de trabalho elas não conseguiam desempenhar aquilo que era esperado de uma pessoa que tinha um QI altíssimo, né? Então alguma coisa estava errada nessa equação. E aí as pessoas que sentavam na frente da sala acabavam indo trabalhar para as que sentavam no fundo, que viravam as empreendedoras, né? E aí passou o tempo, vários teóricos, estudiosos, cunharam várias teorias. Um deles foi Howard Gardner, que trouxe para nós as múltiplas inteligências, que diz que o ser humano tem uma vocação, né? Cada um de nós tem uma vocação. Então tem crianças, por exemplo, que são oradores, que falam, são extrovertidos, desenvoltos, né? São pastores desde pequeno. Tem outras que são boas de lógica, né? De matemática. Tem outros que se dão bem com música, ou seja, cada um tem uma vocação. E o quanto antes a gente descobrir essa vocação, melhores escolhas no futuro a gente pode fazer. Essa é a teoria das múltiplas inteligências, que a gente trabalha dentro do Mastermind Team, que é o treinamento para adolescentes. E aí na década de 70, 80, mais ou menos, um cientista chamado Daniel Goleman, ele juntou todas essas teorias, inclusive a das múltiplas inteligências, e colocou dentro de um guarda-chuva chamado inteligência emocional, lançou um livro sobre isso, né, com esse nome, e a partir daí ele explicou, né, por que as pessoas inteligentes não tinham resultados, com muito conhecimento não tinham resultado. Por quê? Porque tinham bloqueios emocionais que as impediam de fazer, de entrar em ação, né, de exercer atitude. Ele explicou, mas ele não resolveu. O que resolve essa equação é o QC, não é nem o QI nem o QE, né? Quociente de inteligência, quociente emocional, é o QC, quociente comportamental, que é isso que nós acreditamos e que nós trabalhamos dentro do Mastermind, que é como eu faço, o como resolve as coisas. No como moram os problemas e também moram as soluções a partir de quando eu descubro o como, né? Então, como eu faço? É dessa maneira. Vamos fazer agora? Vamos testar? E aí eu faço a primeira vez e falo, puf, cara, é assim. Aí a gente reflete sobre isso. Como foi para mim? Como foi para você? Como que eu posso levar isso para lá, para o meu dia a dia? Valor de transferência, né? E aí no dia seguinte eu passo a fazer diferente. E quanto mais eu repito isso, mais vira natural. E a partir do momento que eu faço diferente,
qual é o pensamento que eu tenho? É um pensamento diferente, né? Eu começo a quebrar paradigmas. Então, é fazer o aprendizado pela experimentação. Né? É isso que faz a diferença. Mudar o comportamento. Perfeito. O Edson entrou aqui também, colocou 2 feras, minhas referências. Obrigada, querido. Você também é sensacional. Não, e o que o Fê falou agora, Fê, foi fantástico, porque é exatamente isso que a gente fala, né? Na administração, ai, o Gael! Filhão! Na administração, né, de empresas na faculdade, eles trazem esse termo como testa opera, testa sai. Né? Então, assim, primeiro você testa, opera, porque tem muitas pessoas que têm também aquele paradigma de tem que estar perfeito para fazer algo, né? Mesmo no processo de vendas. E aí, isso também acaba travando de fazer os processos. Isso que você falou é extremamente importante, porque você vê que as pessoas mais executoras, elas são aquelas que elas são resistentes à crítica, a julgamento, mas elas estão, na verdade, ao invés de olhar para o externo, olhando para si, olhando para o aprendizado que ela está tendo naquele processo, o desenvolvimento que ela está tendo, que ela hoje está num degrau, amanhã ela está no segundo, que ela vai fazer melhor, porque ela tomou todos os aprendizados durante o caminho, né? Eu também falo muito isso, assim, na vida a gente tem ali ou é bênção ou é lição, né? Então, ou deu tudo certo, bacana, tá tudo certinho, ou era uma lição, um aprendizado para que você possa ir realmente ali melhor, né, para o próximo passo. E às vezes você vê que assim, opa, no meio do processo eu preciso de um ajuste, ou não, testei isso aqui não dá certo, bora pro próximo. Vai que vai, é a ação, né, que determina. Porque qual é o significado da palavra perfeito? A gente às vezes utiliza as palavras, fala, né? Eu gosto muito de observar os conceitos, porque eles nos trazem respostas, né? Então, lá em química, eu não era muito bom de química na escola, né? Química orgânica, então, eu odiava, né? Mas vamos lá. Com o tempo, eu entendi que o prefixo per das palavras, né? Era quando a gente tinha um maior número de átomos dentro de uma molécula. Mais do que isso, se rompia, explodia. Então, você tinha lá o hipoclorito, clorato, cloreto, hipocloreto, todos aqueles nomes, e tinha o percloreto. Também tinha o manganato, não sei o que, e o permanganato. Quando a gente tinha o prefixo per nas palavras, né, nos elementos químicos, significava que tinha o maior número de átomos dentro da molécula. Né? Era perfeição. Né? Então a palavra perfeito significa que é o melhor do feito. Né? E aí a gente usa isso. Usa isso de uma forma meio estranha, né? Que é assim, ó, é melhor feito do que perfeito. Mas nunca o feito vai ser melhor do que o perfeito. Né? Só que se usa essa fala para dizer assim, ó, vai lá, faz, e depois vai corrigindo ao longo do processo. Eu gosto de pensar um pouquinho diferente. Eu gosto de pensar assim, ó, se você está fazendo o teu melhor, já está perfeito. Não é? Então vai lá e faz. Faz o teu melhor. E sabe o que é bacana, Fê? Pelo menos eu tenho essa coisa do assim, você vai e faz o seu melhor. Sabendo que daquele melhor, como eu ainda posso fazer melhor? Né? Porque aí você vai tendo uma constante de evolução. E nessa constante de evolução, você sabe que, opa, eu tenho muito... Quem me acompanha sabe disso, né? Pelo menos 1% todo dia, né? Melhor. Então, 1% melhor que ontem. Então, assim, se você sempre buscar essa evolução, né, que não é perfeição, mas essa evolução, a troca, né, de perfeição para evolução em todo o processo, ela vai ser muito mais enriquecedora para você, porque você vai realmente ter conquistas, além de desejos, de sonhos. E aí você se compara só a você. Né? Então você entrega o teu melhor em que você pode fazer naquele momento, até que você não encontre uma ferramenta melhor.
O Giba colocou aqui, ó, o melhor que foi feito. É exatamente isso. Perfeito. É o melhor que foi feito. Se a gente levar isso para todas as palavras, por exemplo, a palavra perdoar. Qual é a melhor maneira de perdoar? É doar, né? Perdoar. Exato. Né? Exato. Então, e aí a gente tem um entendimento melhor quando a gente faz isso, né? Mas entrega o teu melhor, faz o teu melhor sempre, que já está perfeito, é o teu perfeito, né? E aí, ao longo do processo, a gente vai encontrando novas maneiras, vai entendendo, vai melhorando. O processo de vendas é assim. Toda vez que eu vou fazer uma venda de uma matrícula, daqui a pouquinho eu tenho duas para fazer lá em Itanhaém, né? Então, mesmo que eu não venda, eu saio na frente do cliente com vários aprendizados para o próximo processo de vendas. E quando eu vendo, eu também saio com aprendizados. O que eu fiz de bom? Cara, o que me fez realmente fechar? Né? Porque posso entrar nas ferramentas aqui de vendas? Pode à vontade, Fê. Tá. Porque, como eu disse, vendas é um processo. Né? Processo Perclau, olha aí. Perclau. Muito bom. Perclau, é bem isso, Giba. Eu vou fazer me aprimorando no processo. Eu sempre falo nisso e vou continuar sempre. Que isso? Ô, Fê, eu não sei se o pessoal está ouvindo, mas pelo menos para mim cortou o teu áudio aqui. Ultrapassadas, né? A gente precisa entrar na mente da pessoa. Isso é sintonia. Tem 4 maneiras de criar sintonia que a gente trabalha no nosso treinamento, né? E aí, Felipe sem áudio? Tá, Flávio? Eu ia te falar isso, voltou agora, mas tinha cortado o teu áudio. Cortou, Sério? Aí pegou agora bem o finalzinho do que você falou. Repete pra gente, por favor, porque voltou também pra mim. Tá, vocês ouviram falar da sintonia, o primeiro passo? Não ouvimos o primeiro passo, só o finalzinho quando você falou da sintonia. Tá, beleza. Vamos lá. Como a gente estava dizendo aqui, vem de relacionamento, né? Então a gente precisa entender para depois atender. Exato. Entender o que a pessoa precisa, né? Entender como ela está, para depois atender o que ela necessita. E o primeiro passo para a venda é a sintonia, criar sintonia com o cliente. Que é fazer o cliente... Né? Oi? O famoso rapport. Exato. É fazer com que o cliente pare de pensar no que ele está pensando, fazendo, e fique concentrado no que você está dizendo. Né? Para isso, a gente tem 4 maneiras de criar sintonia, que a gente trabalha dentro do treinamento. Napoleão Hill dizia que a mente humana tem algumas frestas que a gente precisa penetrar para entrar na mente do cliente. Né? Só que é um período curto. Tem vendedores que eles chegam super agradáveis, né? Eu falo vendedor, mas entenda, é empreendedor, né? Super agradáveis para conversar com o cliente e tal, e começa um papo e ele não consegue sair mais da sintonia. Dali a pouco o cliente olha para ele e fala: tá, você veio aqui para quê? Perder o jogo, né? Você precisa estar na condução da conversa, precisa estabelecer a sintonia e saber sair dela, né? Aí vai para o segundo passo, que é o levantamento de necessidades. Claro que entre um e o outro existem pontes, né? Você fazer uma declaração de credibilidade, por exemplo, pedir permissão para fazer perguntas, né? É um processo. Então, segunda fase é levantar necessidades do cliente, onde você vai fazer perguntas, vai falar menos, vai ouvir mais, vai fazer perguntas chaves, vai descobrir qual é a situação atual dele, como que ele deseja estar, vai descobrir o que impede ele de fazer esse movimento e vai entender o retorno, né? Quando ele chegar onde quer, quando ele tiver o que deseja, como ele vai se sentir, como ele vai estar. Aí a gente passa para a terceira fase, que é o motivo emocional da compra. É a emoção que vai fazer a pessoa comprar.
Se a gente fez um levantamento de necessidades bem feito, fica fácil de achar isso. Porque o motivo pode ser vários. Pode ser tristeza, né? Pode ser raiva, pode ser inveja. O que está motivando ele a comprar? Quando o vendedor descobre, fica fácil. A gente coloca o comprador na parede, né? Porque venda é uma emoção, concorda? Venda é um estado, né? É um estado emocional. Então, eu vou dar o exemplo do shopping de novo, que nós falamos aqui no início. Você está na vitrine, viu um tênis lá, um sapato, adorou. Você está emocionalmente envolvida com aquilo. Você entra na loja e fala, eu quero esse. Calça, o teu número, ficou perfeito. A emoção que você está sentindo ali na hora que você passou o cartão é muito maior do que quando você estiver usando o produto, né? Perfeito. Então, as pessoas, elas se interessam por um motivo racional, mas elas desejam por um motivo emocional, tá? E aí, quando descobriu essa emoção da compra, a gente vai para a quarta fase das vendas, que é criar uma visão da solução. É você fazer uma fala para o cliente se sentir no futuro, né? É colocar o futuro no presente. E aí você mostrar para ele, criar a sensação dele utilizando aquele produto antes de comprar. Claro, usando o motivo emocional da compra, usando o canal sensorial dele, se é visão, se é auditivo, se é sinestésico, né? Depois disso, vem a quinta fase, que é negociação. Vão existir concessões, vão existir objeções. A partir do momento, dando o mesmo exemplo, você pegou o tênis lá, experimentou, tal, é esse que eu quero. E aí você entra numa fila para pagar, que tem 3, 4 pessoas, vai demorar. Aquela emoção da compra começa a sumir e começa a vir a razão. Eu começo a racionalizar as coisas. E aí eu começo a me perguntar, será que eu preciso mesmo desse calçado? Será que eu não posso comprar na viagem que eu vou fazer? Será que na internet não é mais barato? Né? Começo a racionalizar. E aí vem as objeções. Tá? E nessa hora é importante saber responder objeções, que é uma fase dentro da negociação. Existem algumas maneiras da gente fazer isso. E a sexta fase é o fechamento. É saber chutar no gol. Existem 5 maneiras de fazer fechamentos profissionais, né, que a gente treina. Então, tem vendedor que falha nessa hora. A bola está quicando na frente dele e ele não consegue chutar para o gol, né? É por isso que tem jogador de futebol que treme na hora de bater o pênalti, né? Dificuldade na hora de concluir. Depois que a venda foi fechada, tem mais 2 fases. A administração da venda, que é garantir que o que foi vendido vai ser entregue, né? A satisfação do cliente. E a 8ª fase, que é pós-venda, que muitas pessoas não sabem fazer, não entendem como fazer esse relacionamento, que não é com todos os clientes que a gente pode fazer, porque não dá tempo, né? E a partir da pós-venda se inicia um novo processo de vendas. Então, entendendo a metodologia, praticando a metodologia e aprimorando todo dia, a gente percebe que todos nós somos vendedores, basta ter ferramenta. Exato. E Pedro, o que acrescentaria em todos os processos que você falou? E, gente, percebam a riqueza de conteúdo do Felipe. É o que eu falo, quando ele abre, né, ele vai entregando ali pérolas, que aproveitem as pérolas aí do caminho, porque é uma riqueza muito grande, né? E de todas as fases do processo, que obviamente para quem quer aprofundar, precisaria realmente ali, né, procurar os cursos, né, para se aprimorar, mas é que a gente não tem um tempo suficiente para esse aprofundamento, mas tem uma base, uma matriz que dá um direcionamento. Mas uma das coisas que, assim, anotem, que é uma pérola também, né, eu fiz muito processo de venda e uma riqueza que poucas pessoas entregam isso, tá? Processo de vendas, da importância disso. E eu vou entregar aqui, ó, ouro para vocês. Não é nem pérola, aqui é ouro, tá? Eu ia muito para processos de vendas, e aí eu fiz milhares de cursos também, né, voltados para isso. Por mais que as pessoas falavam assim, mas a Cláudia é extrovertida. Algumas coisas a gente precisa realmente ali, opa, não é só o talento, é você buscar o conhecimento, que foi o que nós falamos, aprimorar habilidades,
para que aprimorando habilidades você possa fazer mais daquilo que, opa, eu até sei, mas eu sei uma parte, né? O famoso eu sei que nada sei, eu sempre tive isso comigo, tenho sempre que buscar aprimorar. E é a recomendação ou a indicação. Gente, este processo, ele é ouro. Por quê? Eu ia muito para os processos de venda onde eu falava, meu propósito é, se eu vender, ok, mas uma coisa que eu não saio daqui é sem pedido de indicação do cliente. Porque se ele estiver satisfeito com o meu atendimento, minimamente ele vai me indicar. E aí, isso serve para todas as áreas. Todas as áreas. O que retroalimenta o seu funil de vendas, que é o primeiro processo? O seu próprio cliente, ele pode te indicar mais pessoas no pós-venda, que foi o processo final que você comentou. Ou tem gente que tinha vergonha de, no primeiro contato, pedir indicação. Eu sempre fui aquela que, em todos os processos, eu pedia indicação. Porque se a pessoa não me desse ali no primeiro momento, ela ia me dar no segundo momento, no terceiro ela sabia que eu já ia pedir aquilo. Tá tudo certo. E, Fê, a gente teve até uma experiência, né? De antes da gente se conhecer, de você me conhecer aí por indicação de uma outra pessoa, né? E até você comentou sobre isso, que é uma prática que eu tenho e que eu dissemino mesmo a importância disso, gente. Assim, em todas as áreas, em todos os segmentos. Peçam indicação para os seus clientes de base, peçam indicação, peçam recomendação, retroalimentem, porque às vezes você tem uma dificuldade de ter ali uma expansão, a busca de novos clientes, mas você já tem um número ali de clientes, que muitas vezes é o suficiente, para retroalimentar a base e você já trabalhar com uma base quente, que é uma base, na verdade, onde você pode entrar. Como eu entrei em contato com o Felipe, poxa, Felipe, eu estou entrando em contato com você porque o fulano de tal me passou o teu contato, falou super bem. Olha a conexão que eu crio através de uma pessoa que ele conhece e que me indicou ele. Foi portas abertas, onde, na verdade, a gente acabou aí, depois se conhecendo também num outro grupo, né, de network, que é um dos pontos que a gente entende também importante, que é estar com pessoas, se relacionar, né? E pude conhecer ainda mais o trabalho do Fê, né? E Fê, fala aí sobre essa questão da indicação até, porque foi muito bacana quando eu tive teu feedback. Vamos quebrar um paradigma agora? Bora! Um paradigma importantíssimo do empreendedor. Ó. Prospecção. O que é prospecção? O que é prospectar? Prospectar é você pegar um martelinho, né, e ir lá na pedra achando o tesouro, né? Achando a joia, a pedra preciosa, né? Prospectar. Todos nós precisamos fazer prospecção nos nossos negócios, nas nossas profissões. E uma das maneiras de prospectar é indicação, pedir indicação. Existem diversas outras, tá? E aí, as pessoas têm medo de pedir indicação, têm receio, não faz isso. Só que quando a gente pede uma indicação para uma pessoa que já é cliente, né? Até alguém colocou aqui, quer ver, ó? Giba, né? Você falou Giba. Já começa dos 50% do negócio fechado, o Giba colocou, e é exatamente isso. E eu tive situações, aqui, gente, até colocar o exemplo, de clientes que não fecharam, mas a pessoa que ele me indicou fechou. Então eu falei, pronto, exatamente. Acabou. Esse é o ponto do paradigma que eu vou dizer agora. Ele colocou assim, ó, pós-venda é fundamental para se fidelizar o cliente, né, na minha opinião. Existe a diferença entre fidelidade e lealdade. Daqui a pouco eu falo, tá? Mas quando eu já tenho um cliente, fica muito mais fácil eu fechar para uma pessoa que ele conhece, porque provavelmente ele conheça pessoas que têm o mesmo problema que você resolveu, que ele tinha e você resolveu. Não é porque vender é resolver o problema e receber um preço justo por isso, certo? Então, pedir indicações para essas pessoas é muito importante para movimentar a roda. É uma das maneiras de prospectar. E qual é o melhor momento para se pedir indicação? Qual é o melhor momento? Todos. Antes. Parece que eu perguntava assim, conta para mim, Fê, porque para mim são todos. Antes, durante e depois da venda. Só que 80, mais 90% das pessoas
é melhor a gente pedir indicação em um momento muito específico do processo. Porque como eu disse que venda é uma emoção, né? Então, o melhor momento para eu pedir uma indicação é o momento que ela está envolvida emocionalmente com a compra. Perfeito. E 90% das pessoas, elas têm o seu pico emocional na compra de um produto quando ela assina, quando ela dá o dinheiro, o cheque, passa o cartão, né? Que é o que eu disse lá, você comprou o sapato, né? Passou o cartão, o teu estado emocional, ele é muito maior a tua alegria do que quando você for usar o sapato, muitas vezes. Então é nessa hora que você fechou, né? Passou o cartão, assinou o contrato, é nessa hora que você vai parabenizar a pessoa. Parabéns por você pensar diferente, por você comprar algo que não está vendo. Não sei, parabéns. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que também pensam assim, não é? Conhece? Me fala 3 nomes que te vieram na cabeça. Essa é a hora de pedir indicação. Entende? Exatamente. Em 90% das vezes. E aí, quando eu não vendo, como é que eu faço? Porque se essa é a melhor hora para pedir indicação, só vou pedir para quem eu conseguir vender. Mas a minha taxa de conversão é 30%. De cada 10 pessoas que eu falo, 3 eu consigo vender. Então a minha fonte vai secando, né? Minha prospecção vai ficando baixa. Quando eu não vendo, eu também tenho que pedir indicação. Exatamente. Isso era um paradigma na minha cabeça, sabe? Eu falava, meu Deus, eu saio com a sensação de que eu estou extorquindo a pessoa, né? Só que sabe quando E para muita gente é assim, né, Fê? Muita gente até hoje é isso. Exato, exato. Só que da mesma maneira que aquele que eu vendi conhece outras que têm o mesmo problema, aquele que eu não vendi também. Se o cara está procurando um imóvel, ele conhece pessoas que também estão procurando um imóvel, ele está nesse meio, ele está conversando. Se está procurando um carro, ele também conhece pessoas que estão procurando um carro, né? E assim E sabe que é um paradigma também da venda associado a isso, Fê? Não significa que eu não vendi para aquela pessoa naquele momento que eu não vou vender. Às vezes eu não vendi naquele momento, mas ela gostou de você, ela gostou do seu serviço, gostou do seu trabalho. E aí é que é o bacana de você perceber isso, e aí sendo um bom ouvinte e observador, a gente percebe isso, e aí percebendo isso, cara, não sai daquele contato sem pelo menos uma indicação. Porque essa pessoa que ela já criou uma sinergia, uma conexão com você. Porque o propósito do relacionamento é criar conexão. E aí é a oportunidade de abastecer o combustível que precisa para a venda, que é a indicação. E o não fechamento é por um motivo específico. Às vezes não está no momento da pessoa. Por vários momentos, por vários motivos. E aí, sabe quando eu quebrei esse paradigma? Quando eu fiz uma pergunta para mim. E aí eu convido todos a fazer essa pergunta aí para você. Quanto custa o seu tempo? Exato. Seu tempo custa. Ele vale dinheiro, né? A gente participa lá do BNI, né, Cláudio? E a gente tem um investimento anual para estar dentro da equipe. A gente tem o café da manhã, aí mais um cafezinho aqui, outro ali, um almoço. E as pessoas, quando vão contabilizar quanto custa, né, qual é o investimento do BNI anual, elas esquecem de um fator, quanto é o teu tempo ali dentro. Porque você está ali, você está deixando de produzir. Né? Você já fez essa conta? Você que está aqui vendo a gente, já fez essa conta? Quanto custa o seu tempo? A partir do momento que eu comecei a pensar assim, fazer essa conta, eu comecei a entender que aquela pessoa que está na minha frente recebendo o meu processo de vendas, né, e não fechou comigo, ela precisa pagar pelo meu tempo, pelo tempo que eu disponibilizei para estar com ela. E a melhor maneira dela pagar por isso é com indicações. E aí eu parei de sofrer. Exato. Né? É um alívio. Até o Jonathan colocou aqui, que também está usando muito aqui. Gente, assim, para a gente ir fechando, né? Porque senão eu vou ficar aqui com você somando. Aí entra a questão do tempo, né? Mas quando a gente associa também a questão aqui de finanças, o dinheiro ele é uma energia, mas ele é uma energia neutra.
onde essa energia ela é potencializada pelo administrador desses recursos. Então, lá atrás, o dinheiro ele era adquirido através de troca, que é o famoso escambo, para quem estudou lá a história. E então, para finalizar, pelo menos a minha parte, vou deixar o Fê finalizar aqui a dele, o que é importante colocar é que a venda ela é um processo de troca. Você oferece um produto, um serviço, você dá algo a alguém, só que para que aquilo tenha um valor, para que aquilo tenha uma energia, tem que haver uma troca, uma reciprocidade, que é o retorno do seu trabalho, que é o pagamento do seu trabalho. Tem pessoas que ficam presas a esse paradigma, querendo ou somente dar, ou querendo, ou tendo dificuldades de vender por conta também deste paradigma. Que eu entro também muito nessa profundidade, mas acho que esse finalzinho é legal a gente colocar essa conexão, porque está muito associado ao financeiro. Então, se os profissionais, de modo geral, independente do setor, do segmento, não entenderem a importância disso, e a importância de que, independente do que ele trabalha, ele se vende e vende algo, e a importância de trabalhar, de novo, o quão isso vai gerar riquezas, se essa chavinha ela não muda, né, exceto ali os funcionários públicos que têm o seu dinheiro garantido todo final do mês fixo. Mas quem é profissional liberal autônomo, quem é empreendedor, quem é empresário, quem trabalha por conta ou por comissionamento, tem que ter essa virada de chave. Isso é ouro. Sim, sim. É porque muda o jogo, né? Muda o jogo. Quando eu passo a enxergar diferente, as coisas começam a acontecer. E eu falei aqui durante o início da minha fala sobre lealdade e fidelidade, né? Que eu disse que ia falar daqui a pouquinho, num comentário aqui, né? Do pós-venda. A diferença entre lealdade e fidelidade, às vezes elas se misturam, né? São sinônimos, mas tem coisas que são muito significativas. Um cliente fiel é aquele que compra de ti e volta a comprar. Ele compra várias vezes de você. O cliente leal, ele não só faz isso, como ele busca um novo cliente para ti. Então, ele sente gratidão pelo serviço que você prestou a ele. E para ele é importante que você se mantenha no mercado. Né? Então, ele faz de tudo para que você continue. Isso é lealdade. E aí, quando no pós-venda a gente consegue despertar isso nas pessoas, aí são os clientes campeões. São aqueles que a gente vai cuidar mais para que surjam novos processos de venda. Né? Porque ele está emprestando a reputação dele, quando ele te faz uma referência. E aí a importância de ter uma pessoa interessante e não interesseira, né? Porque é um processo que acaba sendo genuíno, de realmente uma troca, onde você não precisa mais nem pedir, onde acontece em determinado tempo de uma maneira natural. Porque aquilo já se tornou uma gratidão, que você falou. É isso aí, você não precisa pedir para ele, é natural. Não precisa mais nem pedir. Já entendeu que faz parte do processo, que é importante para você. E aí a pessoa ela já não quer mais porque você está pedindo, mas ela quer para te ajudar. Porque fala assim, não, você faz por mim, eu quero que você faça por mais pessoas do que você faz. É isso aí. É isso aí. Para isso, para ser mais interessante, a gente precisa ser mais interessado. Né? Por isso que é entender para atender. É isso. Fê, sensacional. Mas, Fê, vou deixar agora você fechar, falando aí do teu trabalho, dos cursos que você faz, para a gente finalizar. Pessoal, é um assunto muito extenso, muito vasto, mas esperamos aqui ter contribuído de uma maneira muito rica aqui com vocês. Mas pode falar, Fê, agora a voz é sua, total. Obrigado pelo bate-papo, né, e pela oportunidade de vender meu peixe aqui. Né? A gente aplica treinamentos de alta performance, tem vários treinamentos em liderança, em vendas, em oratória, em gestão, autoconhecimento. Todos são presenciais. O nosso formato no Mastermind ele é presencial. Então, se tu quiseres buscar aqui na minha rede social, me manda um WhatsApp, e tem tudo aqui, meus dados todos no Instagram, a gente conversa. Né? Agora, eu sei que teu público, Clau, ele é online, né? Ele tá aí espalhado pelo Brasil. Durante a pandemia, nós no Mastermind criamos 2 cursos online, né?
Um que se chamava Gerenciamento de Crises e o outro Quem Vende Enriquece. São 4 módulos. E é no Zoom, é ao vivo, tá? Então faz tempo que eu não faço uma turma assim, porque nosso trabalho é mais presencial, é de treinamento, né? Mas se tiver interesse, as pessoas me buscarem aqui, eu estou disposto a montar uma nova turma. Tá até o manual aqui, ó. Curso Quem Vende Enriquece, do Mastermind. Sensacional. Esse é o manual, curso online, tá vendo? Online. Esse é o manual do participante. Então, tem manual, tem livros e tal. E dependendo do quórum, de quantas pessoas buscarem, a gente programa uma turma dessa, tá? Do curso Quem Vende Sensacional. Enriquece. E assim, para finalizar, eu quero deixar um pensamento aqui para nós. Eu não sou muito bom de fazer ovo mexido, sabe? Mas eu adoro. Então, quem faz aqui em casa é a Natália, pela manhã. E teve um dia que eu acordei mais cedo e falei, vou ganhar uns pontos, né? Com a esposa, vou fazer os ovos, né? E aí eu peguei 4 ovos mexidos, 4 ovos, né, para fazer. Quebrei o primeiro, abri lá num pote, quebrei o segundo, coloquei no mesmo pote. Quem não está acostumado a fazer sabe que não sabe que tem que separar, né? Peguei o terceiro. Quando eu fui no 4º ovo e coloquei junto com os outros, ele estava podre. E aí eu estraguei todo o ovo mexido, né, que eu ia fazer. E em vendas, eu estou dizendo isso porque em vendas é exatamente a mesma coisa. Às vezes a gente faz um processo todo certinho e fala uma palavra, uma frase, um olhar que estraga todo o processo. Exato. E é por isso que a gente precisa treinar. Exato. E aí, gente, quem quer buscar esse aprimoramento, e aí na parte presencial, o Fê comentou sobre a questão do online, mas na parte presencial, para quem acompanha aqui online e está assistindo a live, ele faz na Praia Grande de São Paulo, tá? Aqui na Baixada Santista. E aí é um curso da Fundação Napoleão Hill, do Mastermind, voltado aí para os empreendedores, empresários, para lideranças, né? Então tem vários cursos e quem tiver interesse também pode chamar aqui o Fê. Ele é especialista, né, nisso, e vocês viram a riqueza em detalhes, e de novo, para quem quer aprofundar, porque tem assuntos que de fato, aí entra aquilo que a gente falou do conhecimento, habilidade, atitude, né? De quem quer aprofundar, pode procurar por ele, e ele tem também ali no módulo da mentoria o espaço dele maravilhoso, que eu falo de boca cheia, porque ele é um profissional incrível, né? Mas, de novo, quem quer voltar para essa parte de desenvolver lideranças, desenvolver processos de vendas, o trabalho é incrível e eu super recomendo. E Fê, de novo, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua contribuição, obrigada por absolutamente tudo. Tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer. Até a próxima. Beijo grande a todos, beijo, Fê, que Deus te abençoe e abençoe a todos aí também. Um excelente, abençoado dia a todos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Fê.